Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Rafaela e juntos estamos nessa jornada apaixonante, o desafio de amar. E hoje, no nosso 34º dia, vamos falar que o amor celebra a Deus. E para nós compreendermos da melhor maneira possível esse tema, vamos convidar o Espírito Santo para esse momento? Querido Deus, estamos aqui te suplicando a presença do Teu Santo e Bom Espírito para esse nosso estudo. Por favor, Senhor, te revela a nós através da leitura da Tua Palavra. Sussurra ao nosso ouvido exatamente o que é que Tu queres para nós, para que nós venhamos a desenvolver o amor verdadeiro ao nosso próximo, ao nosso cônjuge. Tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, eu tenho certeza que o amor de Deus está fluindo em seu lar, em seu relacionamento através de você, e isso é muito bom. Não desiste, viu? Persevera, continua. Estamos quase chegando ao fim, faltando apenas 6 dias. E hoje, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 6, nós lemos o seguinte: o amor, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Esse é o amor verdadeiro. É esse amor que nós estamos falando ao longo do dia aqui, Ao longo dos dias, ao longo dessa jornada. E a partir desse momento em que você fecha a sua Bíblia pela manhã, quase tudo que você encontra durante o dia lhe afasta das verdades bíblicas. Você pode saber, você pode sentir isso na verdade. A opinião dos seus colegas de trabalho, as reportagens na televisão, os sites que você costuma visitar, as várias tentações do dia. Tudo isso lhe distancia de Deus, Tudo isso e mais um pouco estarão trabalhando sem parar para moldar as suas convicções do que é a verdade e do que é mais importante na sua vida. E isso é bem verdade, viu? A partir do momento que a gente encerra a nossa devoção pessoal, com Deus, nosso momento, parece que forças do mal trabalham para que tudo que a gente vai encontrar ao longo do dia tire em foco o propósito, daquilo que Deus quer para a nossa vida. E aí a gente pode pensar assim: eles dirão que ter uma linda esposa que se veste de forma que chama a atenção dos outros homens é uma boa coisa. Eles dirão que a linguagem obscena e imoralidade nos filmes são normais para pessoas maduras. Eles dirão que a igreja não tem importância na vida das pessoas. Eles dirão que cada um encontra Deus à sua própria maneira. E é o que a gente ouve costumeiramente, todos os dias. Eles dirão várias coisas e as dirão tão alto e com tanta frequência que, se não formos cuidadosos, vamos começar a acreditar que as coisas funcionam da maneira que eles dizem. Podemos começar a valorizar o que todos eles valorizam e a pensar como pensam. E aí a gente vai se distanciando dos propósitos de Deus, a gente vai se distanciando da verdade, E começa a morar um perigo muito grande aí em nossa vida. Entretanto, o significado da vida real muda drasticamente quando entendemos que a palavra de Deus é a verdadeira expressão do que é a vida real. Os ensinamentos que estão contidos nela não são palpites sobre o que realmente importa. Eles são princípios que refletem a maneira como as coisas são, a maneira como Deus as criou para si. Entenda isso, As verdades contidas no livro sagrado não são meros palpites, mas são exatamente a palavra de Deus, a ideia que Deus tem, a maneira de Deus, como Deus
vê as coisas e ele sabe o que é melhor, afinal de contas foi ele quem nos criou, né? E aí, o que lhe faz ter mais orgulho do seu esposo? Será que é quando ele chega em casa com o troféu do campeonato de futebol da empresa, ou quando ele junta a família para orar e ler a palavra antes de dormir? O que será que lhe faz ficar extremamente feliz com a sua esposa? É vê-la testando uma nova técnica de pintura no quarto das crianças, ou vê-la perdoar o vizinho cujo cachorro destruiu as suas plantas? Você é uma das pessoas que exercem mais influência na vida do seu cônjuge. Você tem utilizado essa influência para levá-lo a honrar ou a desonrar a Deus? E aí fica a pergunta. E já dá para você entender qual é o convite do Espírito Santo hoje para esse dia. É podermos usar o nosso poder de influência na vida do nosso cônjuge para o bem. É aplaudi-lo, né? É parabenizá-lo pelas atitudes corretas, boas, né? Que eles têm tomado. E não por coisas que estarão envaidecendo, né? Deixando o ego assim mais aflorado, né? E aí a gente pode citar aqui algo que o apóstolo João falou, que é bem interessante, que se encontra no livro, no capítulo, aliás, na terceira carta de João, né, capítulo 4, que diz assim, o apóstolo João, que caminhou com Jesus e se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva, certa vez escreveu ao seu rebanho: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha só que coisa boa. Quando isso acontece com o nosso companheiro, devemos nos alegrar mais do que quando ele economiza na hora de pagar a conta do supermercado, mais do que quando eles alcançam sucesso no trabalho. Algumas vezes, por agir conforme a cultura, ao aplaudir nosso cônjuge, podemos ser culpados de encorajá-lo a pecar, talvez por alimentar as vaidades dele ou por deixar que sejam meninos. Olha só que perigoso, né? Nós aplaudimos. Não estou dizendo agora que você vai olhar e vai dizer assim, não, você não fez mais que sua obrigação. Ou então vai ignorar, talvez, um crescimento, uma vitória. Mas é você não fazer isso de maneira que, conte para todo mundo, né? Em uma reunião onde estejam muitos, você enaltece lá o nome, né, do seu cônjuge, fala, olha porque ele conseguiu, porque ele, porque ela e tal. Não dessa maneira, mas talvez de um momento a dois, né, falar, olha, parabéns, é verdade, Deus colocou você aí nesse lugar porque Ele deseja te usar, né? Sempre colocando Deus em primeiro lugar, né? Você só chegou aí porque Deus permitiu, né? Porque você é fruto do amor de Deus. E, enfim, usar o seu poder de influência para lembrá-lo que ele não é nada sem Deus. Bom, contudo, o amor não se alegra com a injustiça, nem nós mesmos e nem o nosso cônjuge. Mas particularmente o amor se alegra com a verdade, de maneira como Paulo fez quando disse à igreja em Romanos: pois a vossa obediência é conhecida de todos. Comprazo-me, portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. Ele sabia que a busca pelo que é de Deus, pela pureza e pela fidelidade era a única maneira para eles encontrarem alegria e plenitude, né? Até hoje, a maneira que nós temos para encontrar alegria e plenitude é buscando verdadeiramente a Deus, né? E aí a gente vem concluindo dizendo o seguinte: ser sábio para a santidade e ser inocente para o pecado. Permanecer incansável e firme na caminhada da vida é a maneira de vencer aos olhos de Deus. E o que mais podemos desejar para nossa esposa ou marido
do que eles experimentarem o melhor de Deus para as suas vidas? Imagina só, hein? Quanto mais eles experimentarem estarem na presença de Deus, mais nós ganhamos. Porque imagina só, eles irão nos amar verdadeiramente como Cristo nos amou. Nos ama, né? Alegre-se pelos sucessos de seu cônjuge e conquistas, né? Mas guarde sua maior alegria para os momentos em que eles honrarem a Deus com adoração e obediência. Que coisa maravilhosa! Reserve todo o seu empenho, toda a sua dedicação, né? Todo o seu entusiasmo para alegrar-se pelas conquistas dele com relação a honrarem a Deus e a adoração e com relação à adoração e obediência a Deus. Então se alegre com o seu cônjuge por feitos dessa natureza, né? E o nosso desafio hoje diz o seguinte: encontre um exemplo específico e recente de quando o seu cônjuge demonstrou um caráter cristão de forma notável. Elogie-o verbalmente por isto em algum momento do dia. Então tire um tempo aí, né? Primeiro lembre de um feito que o seu esposo ou que a sua esposa fez com relação a que demonstrou aí o caráter cristão de forma notável, né? E aí tire um tempo desse dia especial do Santo Sábado para elogiá-lo, né? Para falar verbalmente, quem sabe na mesa, na presença dos filhos, né? Na presença da família, dos parentes, né? E diga, né? Elogie, incentive, né? Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus está em extinção. E Deus quer fazer com que o seu cônjuge e a sua esposa sejam, né? O seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa sejam verdadeiros homens e mulheres de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, o seu lar hoje, nesse dia maravilhoso. E que esse desafio possa ser vivenciado da melhor maneira possível, viu? Porque o amor celebra a Deus. Eu te espero amanhã nesse mesmo canal. Um beijo no coração. Tchau, tchau!